Estamos de volta e eu gostaria, neste momento, de chamar a tua atenção para a palavra de Deus para você. Neste momento, você que está passando por situações difíceis, você que está passando em meio a uma tribulação, hoje Jesus traz para você uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé e uma palavra de recompensa. É isso mesmo. Jesus tem algo especial para nós neste momento. E nós vamos estar falando hoje sobre uma palavra de conforto no meio da tribulação. Tribulação, se você não sabe, significa pressão que vem de fora. Sempre quando a Bíblia fala sobre tribulações, são pressões que têm origens externas, não origens internas, mas origens externas, que vêm sobre a nossa vida. E normalmente com objetivos de causar complicações nas mais diversas áreas da nossa vida. E eu gostaria hoje de trazer uma palavra da parte de Jesus para você que está sofrendo pressão externa, para você que está tentando lidar com as dificuldades que apareceram na tua vida, para você que parece que o teu mundo virou de cabeça para baixo, para você que não sabe como solucionar ou trazer uma solução para o problema que você está vivendo, mas Jesus hoje ele traz uma palavra de conforto ao teu coração e ao meu coração. E eu gostaria de usar um texto bíblico que está no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 2, no versículo de número 8 até o versículo de número 11. Esta é a palavra que Jesus me deu para transmitir a você hoje. E é claro que quando eu transmito a palavra para você, eu estou também trazendo esta mesma palavra para a minha vida, no meu coração, para a minha família, porque ao contrário de que muitos pensam, nós, os pastores, os líderes, nós também passamos por dificuldades, nós também passamos por dias difíceis, também passamos por tribulações, mas neste momento é o momento em que o Senhor Jesus sempre nos consola. E eu quero trazer para você hoje o texto em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8, que tem como subtítulo Carta à Igreja de Esmirna. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa cidade, que havia uma igreja do Senhor Jesus Cristo ali, e que o próprio Senhor trouxe uma palavra de conforto para aquela igreja. É interessante você saber que das muitas igrejas que Jesus, ele escreveu, mandou que o apóstolo João escrevesse no livro de Apocalipse, a igreja de Esmirna, juntamente com a igreja de Filadélfia, são as duas igrejas que o Senhor Jesus, ele traz uma palavra de motivação, de uma palavra em meio às dificuldades, porque Jesus reconhece naquele povo, naqueles membros, naquelas pessoas que estão passando por tribulações e dificuldades, mas que estão perseverando. Então Jesus vem e traz uma palavra de ânimo, e o texto diz assim, capítulo 2, versículo 8, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Olha que lindo que ele começa esta carta. Ele se apresenta como o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele diz, aquele que foi morto, mas reviveu. Que lindo isso, não é? Ele se apresenta como aquele que foi morto e ressuscitou. O versículo 9 diz, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são,
mas são sinagoga de Satanás. Veja que aqui o Senhor Jesus, ele se expressa, ele dirige esta carta, trazendo uma palavra para uma igreja de Esmirna, que está sofrendo um momento de tribulação. E antes eu quero falar um pouquinho sobre esta cidade de Esmirna. Esta cidade era uma cidade que fazia parte da Ásia Menor. Era uma cidade que tinha mais ou menos 100 mil habitantes. Ficava aproximadamente 65 quilômetros de distância de Éfeso. Então, era uma cidade muito grande, era uma cidade próspera, era uma cidade muito rica, era uma cidade que tinha um comércio muito grande, um comércio agitado, não é? Muitos judeus se mudaram para a cidade de Esmirna por conta do comércio, porque era uma cidade próspera, uma cidade que tinha muita procura, era uma cidade que tinha uma certa lealdade com o imperador romano, era uma cidade leal ao imperador romano, que tinha inclusive um templo edificado nesta cidade, que era o templo de Tibério, que era um imperador romano. Então você veja que a cidade era muito leal, era muito ligada ao Império Romano, e tinha César como uma divindade, não é? Então eles se dirigiam a César como o próprio Deus, os habitantes daquela cidade. Mas no meio daquela cidade próspera, rica, no meio daquela cidade que havia um comércio muito grande, muito forte, e que havia muitos judeus, ali no meio da cidade havia uma igreja. Havia uma igreja que não tinha César como uma divindade. Pelo contrário, muitos homens e pessoas foram mortas na época do Império Romano por não confirmar a divindade de César, por renunciar e ficar ao lado de Jesus Cristo, dizer que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador, o único Deus, e que fora dele não havia outro Deus. Muitos eram queimados no fogo, outros eram lançados às feras. Por quê? Porque defendiam a Jesus Cristo como seu Salvador. E lá nesta cidade havia esta igreja chamada a Igreja de Esmirna. Provavelmente ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua 3ª viagem missionária. Mas o importante é que esta igreja chama a atenção dos olhos de Jesus, ao ponto de Jesus trazer ao apóstolo João para escrever uma carta a esta igreja, a se comunicar com esta igreja. E por que esta igreja chamava a atenção aos olhos de Jesus? Porque esta igreja estava passando por um momento de tribulação. Mas o momento de tribulação, por quê? Por ser fiel. Estavam passando por tribulação, por quê? Porque defendiam o nome de Jesus. Porque não queriam se corromper. E como eles não queriam se corromper, o que acontecia? As portas do comércio se fechavam para eles. Era só eles dizerem que criam em Jesus Cristo e as portas começavam a se fechar. Então eles passavam por um momento muito forte de tribulação. Frequentemente os cristãos eram despedidos dos seus empregos, eram mandados embora dos seus trabalhos, ou perdiam seus negócios, ou quando se convertiam a Cristo, eles deixavam de proclamar César era o Senhor e começavam a proclamar Cristo é o Senhor. Era uma igreja que sofria perseguição. E eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre as origens desta tribulação que eles passavam. Porque Jesus diz, conheço a tua tribulação. Veja, que no meio de todo o mundo,
Jesus olha para uma determinada igreja e diz: eu conheço, eu estou ciente da tua tribulação. Aleluia. Saiba que você que está passando por um momento difícil, você que está passando por uma tribulação, o Senhor Jesus te diz hoje, desde agora, no início desta mensagem: eu conheço a tua tribulação. Aleluia. A tua tribulação, os teus problemas não estão passando desapercebidos aos meus olhos. A tua dificuldade não está passando desapercebida diante da minha face. Ele diz: eu conheço a tua tribulação. Aleluia. Eu conheço, eu sei do que você está passando. Oh, glória a Deus. Comece a se alegrar agora na presença do Senhor, que você sinta a glória e a unção de Deus que eu estou sentindo nesse momento, que você sinta aí na sua casa. Por quê? Porque o Senhor está falando que Ele conhece o teu problema, Ele conhece a tua dificuldade, Ele conhece a pressão que você está passando, Ele sabe da tribulação que você está enfrentando. E aquela igreja, ela passava por tribulação, e esta tribulação, ela era originada por 3 fontes. A primeira fonte, a tribulação vinha da perseguição do Império Romano para aquela igreja, ou seja, a perseguição do governo sobre a igreja. Em segundo lugar, aquela perseguição, ela vinha de um povo pagão que habitava naquela cidade, que quando as pessoas tomavam conhecimento que um membro daquela igreja, ele era cristão, ele servia a Cristo, as portas se fechavam para eles. Eles eram perseguidos, eles eram difamados, eles eram entregues, porque a cidade era uma cidade leal ao Império Romano. E como o Império Romano perseguia os cristãos, aonde havia um cristão, havia uma denúncia. E eles denunciavam ao governo da época: olha, aquele lá serve a Cristo. Aquela igreja está cultuando a Cristo e não está cultuando a César. Aquela igreja está obedecendo a Deus e não está obedecendo ao diabo. Entenda esta situação, esta origem. Então, a tribulação vinha do governo, vinha dos cidadãos da cidade. Mas veja que Jesus diz assim: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Então a tribulação vinha do governo, vinha dos cidadãos da cidade, mas a tribulação vinha também de dentro da própria igreja, de pessoas que diziam que eram igreja, mas não eram. Pessoas que frequentavam a igreja, que estavam na igreja, mas não era igreja. E veja que, se nós pensarmos bem, nós vamos entender que estas mesmas origens de tribulações acontecem na nossa vida, não é? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, aonde o governo não permite que as igrejas estejam abertas para cultuar. Ah, pastor, mas olha, nós estamos aí no meio de uma pandemia. Olha, pastor, nós estamos no meio de uma crise, ninguém pode sair de casa. É assim mesmo que está acontecendo? É desse jeito que está acontecendo? Porque eu vejo aglomeração nos supermercados, eu vejo aglomeração nas feiras livres, eu vejo aglomeração nos pontos de ônibus, eu vejo em São Paulo as aglomerações nos metrôs, nos terminais rodoviários. E na igreja não pode se ajuntar pessoas. Por quê? Porque há mais risco de pegar
uma doença dentro da igreja do que no mercado? Há mais risco de se infectar na igreja do que numa feira livre? Há mais risco de pegar um vírus na igreja do que num ponto de ônibus, numa fila para o metrô ou dentro do próprio ônibus, onde você fica vários minutos e talvez até horas dentro de um ônibus. Então, o que seria isso? Não seria uma perseguição sobre a igreja? Ou um descaso? Ou um desdém? Não, deixa as igrejas abrindo e vai atendendo um ou outro, mas não pode fazer culto, porque no culto vai ter aglomeração. Mas no supermercado pode, na feira livre pode, no ponto de ônibus pode. Eu não tinha me colocado nesta posição até o momento, mas eu vejo claramente um intuito satânico para não permitir que as pessoas cultuem ao Senhor. Ah, pastor, mas nós estamos cultuando em casa. Sim, mas é bem diferente do que cultuar na igreja, não é? Então veja que a tribulação que aquela igreja sofria, ela vinha da parte do governo e ela vinha também da parte dos cidadãos, porque denunciavam as pessoas da igreja. Quantas igrejas hoje estão tentando reunir pessoas, mas sempre vem uma denúncia, né? Olha, tal igreja está aberta. Aí vem a polícia e fecha a igreja, multa a igreja. Não é verdade? Vem as denúncias. E também tem a tribulação que é feita pelas próprias pessoas da igreja. Quando diz, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, criticam e maldizem aquelas pessoas que discordam umas das outras. Mas o fato é que aquela igreja passava por tribulação, mas era uma tribulação que, vista aos olhos do Senhor Jesus, era algo importante, era algo que tocava o coração de Deus. Por quê? Porque eles passavam por esta tribulação, eles perseveravam nesta tribulação. E Jesus se lembra e fala para que ao apóstolo João escreva para a igreja de Esmirna e diga, olha, ao anjo da igreja de Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, ou seja, quem está dizendo é Jesus. Eu conheço a tua tribulação, aleluia. Eu vejo o que você está passando. Eu sei o que está acontecendo. Eu estou vendo a perseguição que estão fazendo contra você. Eu estou vendo o descaso que estão fazendo com você. Eu estou vendo a discriminação que está acontecendo com você. Eu estou vendo o que está acontecendo com a tua família. Eu conheço as tuas tribulações, diz o Senhor. E diz, e a tua pobreza. Veja que aqui a igreja passava por uma tribulação. Era uma igreja no meio de uma cidade rica, mas era pobre. Pobre em bens materiais. Por quê? Por conta da tribulação. A tribulação deixava os membros daquela igreja mais pobres. Deixavam sem recursos financeiros. Você está entendendo que o Espírito de Deus está falando com você? Eles se tornaram pobres no meio de uma cidade rica. Como isso é possível? Por conta da tribulação. Porque eles tinham que vender as suas propriedades muitas vezes eram tomadas. Eles perdiam os seus trabalhos, os seus empregos, a maneira, a forma de se manterem, de se sustentarem. Então eles eram pobres financeiramente. Mas entre parênteses está escrito aqui,
conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Como, Senhor? Tu és pobre, mas é rico? Como é isso? Parece uma controvérsia aqui. Você é pobre, mas é rico. Glória a Deus. Eles eram pobres, eles passavam por dificuldades, eram consequências da tribulação que eles estavam passando. Quantas pessoas hoje não estão perdendo tudo? Quantas pessoas hoje estão deixando de pagar as suas contas? Quantas pessoas hoje estão empobrecendo de um dia para o outro, porque deixaram de ter renda, deixaram de trabalhar? Por isso, esta palavra é para você que está no meio da tribulação e que está se tornando sem condições de manter o seu padrão de vida, está tendo que deixar de pagar e cumprir os teus compromissos, e não é por falta de caráter, porque Deus sabe como você está sofrendo por dentro, por não conseguir cumprir os teus compromissos. Mas o Senhor Jesus te diz: eu conheço a tua tribulação e eu sei da tua pobreza, ou seja, eu sei da tua situação financeira, eu sei do que você está passando, eu sei o que ocasionou tudo isso. Glória a Deus. Que Deus, Ele trata conosco pessoalmente, não é? Deus traz uma palavra de conforto para esta igreja, mas Ele diz: ainda que você esteja em estado de pobreza, ainda que você esteja com dificuldades financeiras sem cumprir os teus compromissos, ainda que você esteja em dificuldades para até suprir as coisas dentro da tua casa, o Senhor te diz hoje: tu és rico. Aleluia. Rico do quê? Rico da graça de Deus. Veja que o Senhor Jesus nos mostra que a tribulação, a pressão que vem de fora, não é motivo para nos separarmos de Deus, não é motivo para nos entristecermos, porque passamos por dificuldades financeiras, passamos por dificuldades materiais, passamos por tribulações, mas somos ricos, ricos em paz, ricos na graça, ricos na alegria. Nós somos os únicos que podemos sorrir no meio da tribulação. Nós somos os únicos que podemos cantar no meio da tristeza, no meio da dificuldade, não é mesmo? E Jesus está dizendo: eu te conheço, eu conheço você, eu conheço a tua situação. Aleluia. Jesus nos motiva e Ele elogia aquela igreja por passar pela tribulação. Eu conheço. Veja o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado dá esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Veja que o apóstolo Paulo diz aos romanos, a igreja em Roma está dizendo assim: mas também nos gloriamos nas tribulações. Como gloriar nas tribulações? Sabe por quê? Porque a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, ela produz a esperança. Nada pode te separar do amor de Deus. Ele disse: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Aleluia. Essa é uma esperança que não te traz decepção. Esses dias nós ministramos sobre as decepções, mas esta esperança não te traz decepção,
Por quê? Porque ela está fundamentada e baseada em amor. Aleluia. Veja o que diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo 35 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Você pode dizer e ter dito, eu estou passando por muito problema, pastor, eu estou passando por muita dificuldade, eu não consigo ir à igreja, eu não consigo me concentrar no culto, eu não consigo orar. Mas a palavra de Deus diz que nada nos separará do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A palavra fala para você. Esta tribulação vai te afastar de Cristo? Vai te afastar do amor de Deus? Não, nem a tribulação, nem a angústia, nem a fome, nada. Porque somos entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Veja que palavra linda que o Senhor Jesus nos traz. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço também a tua pobreza, mas és rico. Aleluia. É melhor não ter os bens materiais, mas ter e usufruir os bens espirituais do que vice-versa. Porque veja o que Jesus escreveu para a igreja no capítulo 3, versículo 17. Veja, capítulo 3, versículo 17, a igreja de Laodiceia. Veja o que ele escreveu. Dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que é um coitado, pobre, miserável, cego e nu. Qual palavra você gostaria de ouvir de Jesus hoje? Você tem tudo, você tem riquezas, você tem bens materiais, mas você é um pobre coitado, é miserável, é cego. Ou você quer receber esta palavra de Jesus? Olha, você é pobre, mas você é rico na graça, é rico no conhecimento, é rico porque o Espírito Santo de Deus habita no teu coração. Aleluia. Eu conheço as tuas tribulações. Nós já vamos concluir. E a palavra do Senhor continua dizendo, versículo 10, não temas as coisas que estás para sofrer. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus fala assim, olha, eu conheço a tua dificuldade, eu sei da situação que você está passando, mas ele diz, não temas. Aleluia. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu estou com você. Aleluia. Escutai, diz, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Veja, aquela igreja estava passando por um momento de tribulação e Jesus estava dizendo, a tribulação vai aumentar um pouquinho, a tribulação vai estar apertando um pouquinho mais, mas não temas, porque esta tribulação vai durar 10 dias, diz a palavra. Esses 10 dias podem não ser literais, podem não durar somente 10 dias, podem durar mais meses, semanas. Há tribulações que perduram por anos, mas Jesus continua dizendo, não temas,
Porque ele faz alusão a 10 dias. Lembre-se lá em Daniel, quando aqueles jovens foram levados para o cativeiro, e aqueles 4 jovens, Daniel e mais os seus 3 amigos, eles não quiseram participar do manjar do rei. E eles falaram assim: olha, nos dê 10 dias, que nós não vamos comer carne, nós vamos manter a nossa alimentação que nos é de costume, e nós vamos ficar mais fortes do que se comermos do manjar do rei. E permitiram que eles fizessem isso, e depois, passados 10 dias, eles puderam se apresentar mais bonitos, mais fortes, em perfeitas condições. Então aqui Jesus está fazendo menção de uma tribulação, preste atenção, que tem dia para começar, mas também tem dia para terminar. Aleluia. É essa lição que Jesus está trazendo para nós hoje. A tua tribulação eu conheço, diz o Senhor, mas eu já marquei. Ela tem dia para começar e ela tem dia para terminar. Aleluia. Não é assim? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada amanhecer. Esta tribulação, ela tem data. Isso está mostrando que Jesus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele está dizendo para aquela igreja: olha, você está passando por uma tribulação, você é pobre, mas é rico ao mesmo tempo. Você sofre ainda perseguições de pessoas que estão na igreja, mas que não são igreja. Mas eu quero te dizer, não temas, porque eu estou no controle de todas as coisas. Esta tribulação, ela tem data para início, ela tem data para o fim. E o Senhor Jesus se diz: esta crise, esta pressão, esta tribulação, ela tem data de início, mas ela também tem data de fim. E o Senhor controla todas as coisas. O Senhor tem nas suas mãos todo o controle. Aleluia. Glória a Deus. Tem data para terminar. E ele diz: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Jesus, ele dá 2 conselhos aqui: não temas e ser fiel. E hoje Jesus fala para mim e para você: não temas, não tenha medo, seja fiel, continue fiel, persevere. Eu tenho tido conhecimento do que está acontecendo. Eu conheço você, eu conheço as circunstâncias. Não tenha medo. Esta data de crise, ela tem data para começar e ela tem data para terminar. E você vai glorificar ao Senhor. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Glória a Deus. Que palavra, que conforto que Jesus está nos trazendo hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da serpente. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Esta é uma palavra de conforto para você. Eu quero deixar bem claro o que Jesus falou para você hoje. Ele conhece a situação que você está passando. Ele conhece a tua situação financeira, mas tu és rico. Tu és rica, porque
Tu tens bens e tesouros espirituais em você. Aleluia. E ele diz: não temas. Não temas. Porque esta tribulação, ela tem data para começar e ela tem data para terminar. Sê fiel até a morte, porque ele te dará a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo a você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.